Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma historinha bíblica? Muito bem. Vamos lá para uma breve pesquisa. Vocês já brigaram com alguém? Com algum coleguinha, com papai, mamãe, irmão? Já brigaram? E vocês já xingaram alguém? Ficaram bravos, nervosos e começaram a xingar, a bater? Já? Pensa aí. E vocês já mentiram por aí? Para a professora, para o vizinho, para o amiguinho? Vamos pensar. E vocês já desobedeceram alguma regra? Por exemplo, quando a mamãe fala assim: você só pode brincar depois que fizer a tarefa. Vocês já descumpriram essa ordem? Vamos pensar. Hoje nós vamos falar sobre uma história muito especial e importante que está na nossa Bíblia, que são os 10 mandamentos. Quem são esses 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são 10 regras que foram dadas por Deus, muito bem, para que nós cristãos pudéssemos seguir e nos orientar para fazer o bem ao próximo, muito bem. Esses 10 mandamentos, eles foram dados a Moisés. Quando que isso aconteceu? Vocês lembram daquela historinha em que Deus retirou o povo do Egito, que era escravo, e os levou para uma caminhada no deserto, e lá aconteceram muitas coisas até eles chegarem à Terra Prometida? Muito bem. Nesse tempo, o que aconteceu? Deus, em um dos momentos, chamou Moisés para que ele subisse até o Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus então deu 2 placas de pedra com os 10 mandamentos escritos. O que seriam os 10 mandamentos? Primeiro mandamento, qual seria? Não adore outros deuses, outros ídolos, a não ser a mim. Ou seja, Deus estava falando que não era para adorar ninguém outro, somente a Ele. O segundo mandamento que Deus enviou foi: não use o meu nome em vão. Quando que a gente pode usar o nome de Deus em vão? Quando a gente fala, por exemplo, meu Deus, né? A gente está levando o nome de Deus em vão. O terceiro mandamento é: guarde e santifique um dia de descanso, ou seja, um descanso e um dia que seja especialmente dado para Deus, né? Indo na igreja, na escola bíblica. O quarto mandamento fala para respeitar e honrar o pai e a mãe. O quinto mandamento: não matarás. Sexto mandamento: não cometerás adultério. Sétimo mandamento: não roubarás, ou seja, não roube, não tire aquilo que é do próximo, né? Sem antes pedir, por exemplo, emprestado. Oitavo mandamento: não dê falso testemunho para outra pessoa. Nono mandamento: não cobice a casa do próximo. E o 10º mandamento: não cobice a mulher, não cobice os empregados e o gado do seu próximo. Esses 10 mandamentos, eles foram dados para nós cristãos para que nós nos orientássemos e vivêssemos, então, de acordo com a palavra de Deus. Então, são os 10 mandamentos. A gente consegue cumprir esses 10 mandamentos? Ou seja, a gente consegue ficar sem brigar, às vezes? Consegue ficar sem xingar? Sem ficar bravo, nervoso? Consegue não mentir? Nem que seja uma mentirinha só? Às vezes é difícil, né? Por mais que a gente tente, às vezes, a gente acaba mentindo, acaba desobedecendo as ordens dos nossos pais, dos nossos avós. E quando isso acontece, a gente tem que lembrar que Deus enviou os seus 10 mandamentos para que nós cumpríssemos e também que Ele enviou
o seu Filho Jesus para morrer numa cruz e nos salvar de todos os nossos pecados. E também ele ressuscitou, né? E ele está ao nosso lado para nos ajudar e nos orientar quando nós precisamos de ajuda. Portanto, quando você sentir aquela vontade de brigar, de xingar, de mentir, de desobedecer, lembre-se dos 10 mandamentos que Deus nos enviou. E assim, peça a Deus ajuda e sabedoria para conseguir cumpri-los. Belezinha? Nos vemos na próxima historinha, pessoal. Tchau!